Como lidar com o passado? De que maneira podemos impedir que o passado cause ruína para o presente? Qual o modo cristão de nos relacionarmos com o passado? Eu passo a apresentar as respostas absolutamente singulares. Veja só, permita-me frisar, singulares, que nos são apresentadas pelo Evangelho. Você não vai encontrar as respostas que o Evangelho tem a oferecer para essas questões, sabe, em nenhuma outra filosofia, religião, sabe, forma de ver a vida, visão de mundo. É algo que pertence exclusivamente à mensagem de Cristo. E é para essas respostas que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje. Primeiro modo cristão de nós lidarmos com o passado é a gratidão. Amigo, amiga, irmão, irmã, o que está acontecendo nesse momento? É um milagre. Estamos vivos. Você consegue enumerar a quantidade de coisa que teve que dar certo na sua e na minha vida para que estivéssemos aqui? Olha, são bênçãos de toda sorte derramadas sobre a sua vida e sobre a minha vida, que apontam para um cuidado misericordioso, benevolente, providencial que nos permitiu estarmos vivos. Pare para pensar na quantidade de tragédia que poderia ter acontecido, dos livramentos, de enfermidades incapacitantes e morte. Ou então, estarmos na exuberância da forma física, mas espiritualmente mortos, sem um mínimo interesse em sabermos o que o Evangelho tem a dizer sobre o passado da nossa vida. Me lembro de um hino que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Segundo modo cristão de nos relacionarmos com o passado pode ser resumido numa palavra que você não vai encontrar nas Escrituras, mas que sintetiza o muito que o Evangelho tem a falar sobre o seu passado, sobre o meu passado. Então, a palavra que eu vou usar é reprocessamento, que é aquela obra da graça de Deus que transforma lixo em adubo, que pega o que houve de mal, de ruim, de esquisito, que nos causou vergonha e tristeza, e usa para a transformação da nossa vida, para o florescimento do nosso caráter, para que o propósito divino se cumpra. Eu vou lhe apresentar um mistério. A Bíblia revela casos de obras que Deus estava levando a cabo e que, vamos assim dizer, se estragaram em suas mãos, que moveu, portanto, Deus a refazê-las, mas de uma maneira que elas se tornassem o que não se tornariam se um estrago não tivesse ocorrido. É uma coisa impressionante. Vamos pensar no exemplo maior. O afastamento da nossa espécie do seu Criador. Algo absolutamente trágico. Contudo, tragédia que foi necessária para que Deus manifestasse
um atributo seu que não conheceríamos de outra forma, que só tomamos conhecimento dele em razão da realidade do pecado, que é o seu amor gracioso. Se não fosse a queda, Cristo não teria parado na cruz. E sem a cruz, nós não seríamos capazes de amar um Deus que consegue amar os que não são dignos do seu amor. Nós não teríamos o conhecimento da extensão desse interesse que Deus tem pelas nossas vidas, desse amor ardente que Ele sente por nós, que o levou a entregar o seu bem mais precioso, a você e a mim. Então, meu Deus, assim é a vida, sabe? Assim é a vida. Esse Deus é tão maravilhoso, poderoso, interessado na nossa vida, que ele é capaz de pegar aquilo que se estragou, transformar em algo novo e que assume uma forma mais bela do que seria se o estrago não tivesse acontecido. Olha, vou dar um outro exemplo. A mulher adúltera. Olha, vou dar um exemplo do pecado de uma pessoa que cometeu um pecado. Ela traiu o seu noivo ou o seu marido. Impressionante. A religião tentou destruí-la. Na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Jesus se interpõe entre ela e os pastores e a protege. Quem dentre vocês não tiver pecado, que seja o primeiro que atire pedra nela. Aí ele se volta para ela e diz: ninguém te condenou, nem eu tão pouco te condeno, agora vai, não peques mais. Ela se tornou melhor depois desse encontro com Cristo. E o seu noivo, se fosse capaz de olhar para o que aconteceu de um modo cristão, ele entenderia que, a partir daquela experiência, ele passou a ter uma noiva muito mais bela, por estar mais próxima do amor divino que ela conheceu na queda. Ela não teria nada sabido sobre a extensão do amor gracioso de Deus pela sua vida se ela não tivesse caído, se ela não tivesse visto Cristo a salvando da religião e apresentando, olha aí a graça reprocessadora, um novo caminho. Agora vá e não peques mais. Reconstrua a sua vida, pois eu estou fazendo com que o meu amor gracioso prevaleça sobre a sua culpa. Que modo maravilhoso de nós olharmos para o passado. Olha só, aqui nas minhas anotações, um outro ponto. Eu chamaria de repúdio à nostalgia. Não ficar olhando para trás com vontade de voltar no passado. Isso não é cristão. Por que não é cristão? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque nós estamos indo de glória em glória. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Voltar para o passado é voltar para o tempo que você conhecia menos. Tempo da ignorância. Das trevas, ou totais ou parciais. Sabe? Hoje você tem mais entendimento. Sofreu. Houve um ponto do seu passado em que você não havia ainda vivenciado a dor que se aproximava. Isso não é fácil. Eu conheço as minhas. Não estou falando sobre nada que eu não tenha experimentado. Uma das experiências, provavelmente foi a experiência mais dura da minha vida. Não, certamente foi a experiência mais dura da minha vida, foi a perda do meu sobrinho ano passado, filho do meu irmão,
e da sua esposa Patrícia, que para mim é uma irmã. É claro que antes da experiência, eu não conhecia o sofrimento de você perder alguém que você considerava um filho e na flor da idade, 34 anos. Agora, contudo, eu não quero voltar para os dias anteriores a essa perda. Por quê? Porque o que Deus tem reservado para você e para mim é algo que nós não conseguimos divisar. Está para além dos nossos sonhos mais ousados. Não cabe na nossa imaginação, por mais positiva que ela seja, concebermos o que está reservado para nós. Falando assim de uma forma profundamente pessoal, eu não tenho vontade de voltar no passado, acima de tudo, por conta da ignorância. Olhar para o passado é olhar para período da minha vida que eu não conseguia enxergar o que hoje eu sou capaz de ver. Então, a nostalgia, dizer que os tempos passados foram melhores, não é coisa daqueles que andam com Cristo. Do Cristo que disse para aquele ladrão que morreu ao seu lado na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em quarto lugar, uma outra forma que eu diria cristã de não lidar, de lidar com o passado é impedir que ele interfira no nosso presente. Eu me lembro do grande Martin Lloyd Jones dizer: nós não podemos permitir que o passado e o futuro nos impeçam de viver o presente. Sabe? Passado é tudo isso que eu já falei. É graça, é amor, é misericórdia. É o reprocessamento do que nos fez sofrer, do que nos envergonhou. E o futuro? Que dizer sobre o futuro? Meu Deus! Olha como Davi termina o Salmo 23. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É uma quinta forma de também cristã de lidarmos com o passado, é eliminar a culpa. Meu Deus! Não temos como também mensurar a extensão desse amor gracioso, capaz de jogar os nossos pecados, como se costuma dizer, no mar do esquecimento. Dos seus pecados eu não mais me lembrarei. Não é coisa de cristão considerar impuro aquele a quem Deus purificou. Deus já o purificou. Teve uma vez que foi um período da minha vida que eu carregava uma culpa em relação ao meu pai. Quando meu pai morreu, a minha mente se tornou pródiga assim, quanto àquilo que eu poderia fazer por ele e que não fiz. Mas eu fiquei muito abatido. Aí um dia, eu estava até fora do país. Eu falei para Deus: hoje é a última oração, Senhor, que eu faço sobre esse tema. Eu não quero mais tocar nesse assunto. Eu não estou nem certo de que o que eu estou cobrando de mim é justo. Agora, quando penso na imperfeição desse amor, a mim me cabe, diante da mensagem do meu Salvador, trazer o seu perdão para a minha memória. Que, afinal de contas, por que eu abracei a mensagem do Evangelho? Porque eu ouvi Jesus dizer que eu precisava de perdão. E aqui está um dos motivos pelos quais eu fui levado a crer que precisava do Evangelho. Sabe? E tem outros motivos mais. Outros fatos vergonhosos sobre o meu passado e que, contudo, foram cobertos pela tua graça.
olha, é desvalorizar, vou falar com firmeza agora com você, é desvalorizar a obra de Cristo na cruz, você não se libertar dessa culpa. Porque ele sofreu a fim de que você celebrasse o perdão. E passasse a se relacionar com Deus que lhe oferece uma memória sem registro. Um Deus que se esqueceu das suas iniquidades, que o trata como justo. Porque justificados, pois, mediante a fé, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:1, temos paz com Deus. Sexto modo cristão de lidar com o passado: esquecer as vitórias. Sim, esquecer as vitórias, porque nós podemos ficar amarrados aos feitos do passado e não nos abrirmos para o novo. Quer dizer, vivemos uma nostalgia cristã, de pensarmos nos bons tempos de uma vida espiritual, ou de feitos, ou de ações da graça de Deus por meio das nossas vidas, que não acontecerão mais. Ou ficarmos encantados e parados e fixados naquele período. Isso não é coisa de cristão. Não é coisa de cristão, porque nós estamos numa corrida. Sim, a Bíblia compara a vida cristã a uma corrida. E é lição elementar das competições de atletismo, de algo como a maratona, por exemplo, do corredor, não olhar para trás. Se ele olhar para trás, para o caminho percorrido, ele corre o risco de tropeçar. Então, eu olho para essas vitórias com gratidão, mas a mim me cabe permanecer aberto para o novo, para o surpreendente, para o inusitado, sabe? Para uma glória maior que Deus tem reservado para a minha vida, para a sua vida. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Observe que isso aqui não estou dando uma de coach, não. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Para todos os pontos que eu estou apresentando, há fundamento sólido nas Sagradas Escrituras. Sabe? Então, esquecer a vitória. Daqui a pouco, esse sobre esquecer das vitórias e olhar para frente, eu vou ler um verso no final para amarrar tudo que eu estou falando nesse vídeo. Vamos lá. Vamos agora para uma sétima forma cristã de lidar com o passado: extrair lições. Porque é muita estupidez nós não aprendermos, não extrairmos nada da nossa história. Tanto do ponto de vista do que foi conducente às nossas realizações, quanto do ponto de vista do que foi conducente aos nossos fracassos. Então, isso pode ser feito de uma forma saudável, de modo que você se comporte com maior nível de maturidade, a partir dessa capacidade de lançar esse olhar, não autocomiserativo, mas de lançar esse olhar sobre o seu passado, a fim de não repetir erros cometidos e manter-se firme naquilo que você consegue compreender que foi fundamental para o seu êxito. Mais um ponto, oitavo, antepenúltimo ponto. Vamos lá. Reconhecer que o seu passado oh meu Deus, o que eu escrevi aqui? Reconhecer que seu passado não... É incrível. Eu tenho que me habituar. Eu tenho um iPad. Eu poderia estar com o meu iPad aqui lendo, com uma anotação, com texto escrito, mas eu tenho eu escrevo em línguas estranhas. Então, quando eu vou ler aqui, às vezes eu falo, o que eu escrevi? Bom, vamos lá. Reconhecer que seu passado... Meu Deus do céu. Peguei. Graças a Deus, o Espírito de Deus me deu o dom da interpretação das línguas estranhas escritas.
É também o que eu escrevi aqui, eu acho que sobre isso eu nunca falei nesses termos. Vamos lá, para o 8º modo cristão de lidar com o passado. Não pense que o seu passado começou na sua infância. No dia do seu nascimento. Antônio, sobre o que você está falando? Deixa eu fazer algumas perguntas. Você vê beleza no Evangelho? Você pode dizer que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi ter conhecido a Cristo? Apesar das suas fraquezas, imperfeições e dúvidas, você continua nesse caminho, desejoso de viver para o seu louvor? Você já se arrependeu dos seus pecados? Se reconciliou com Deus através de Jesus? Você crê que na cruz Ele comprou perdão para você e para mim? Então quero lhe dizer que isso evidencia que você foi transformado pela graça. No tempo e no espaço. Um milagre aconteceu. E esse milagre não foi obra do destino cego. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você não é um sortudo. O seu passado começa antes da fundação desse planeta. Quando ele o concebeu na sua mente e decidiu criá-lo, redimi-lo, recusando-se a perdê-lo. O que eu estou querendo dizer é que o amor que Deus tem por você é antigo. E você deve ver esse passado, o seu presente e o futuro à luz da eleição eterna. Ele fixou o amor dele em você. Por isso que o apóstolo Paulo é encontrado na carta aos Gálatas dizendo: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aprouve revelar seu Filho em mim. 9ª forma de lidarmos com o nosso passado: oferecer a Deus, no presente, o que dele sobrou. Que nós podemos olhar para o passado pensando nas oportunidades desperdiçadas, no que nós destruímos por incompetência, por falta de prudência, de zelo, ou em razão das nossas paixões. Mas certamente sobrou alguma coisa. E se eu fosse dar um testemunho da minha vida, quanto à razão pela qual, por exemplo, eu estou nesse momento me comunicando, quer dizer, expressando o que penso a você, deve-se, o que eu estou fazendo nesse momento é resultado de uma obra da graça que faz com que, em todos os momentos que eu sinto tristeza pelo que eu desperdicei, todos os momentos, eu vejo Deus me convidando para apresentar a Ele o que sobrou. Os 5 pães e 2 peixinhos que restaram, sabe? E dizer: Senhor, isso aqui eu não consegui destruir, o Senhor não permitiu, e eu ofereço a Ti, para que seja multiplicado. O que eu não possa ficar, vou usar aí uma imagem tão presente na cultura brasileira, eu não posso chorar pelo leite derramado, isso não é cristão. E o que o Senhor fez com Pedro, pode fazer comigo. Ele o negou 3 vezes, mas foi justamente ele a quem o Senhor perdoou e usou como porta-voz da mensagem de Pentecostes. E por fim, esse ponto é importantíssimo. Aqui você vai entender a essência do Evangelho. Porque o que eu estou lhe dizendo hoje não tem paralelo em nenhum outro campo do conhecimento humano. Nenhuma filosofia. Nenhuma outra crença. Todos nós temos lembranças
profundamente dolorosas, em especial as relativas às pessoas que nós perdemos. Ou perdemos porque a relação se rompeu, os laços de amizade ruíram, ou a pessoa a quem amávamos deixou de nos amar, ou revelou que nunca nos amou, ou nós mesmos estragamos a relação. E a perda maior é a perda de um ente querido. Alguém que nós amávamos e que subitamente foi tirado da nossa vida. Meu 10º ponto é o seguinte: crer que toda lágrima será enxugada. A Bíblia nos chama a nós olharmos para aquele dia em que a graça de Deus se manifestará, mas de modo acachapante, porque virá acompanhada do seu poder. Sabe? O ser integral de Deus, seu amor, sua justiça, sabe? Se manifestará. Deus, na totalidade dos seus atributos, dando fim ao luto, ao pecado, à doença, à fome, à miséria, à desigualdade, à opressão, à morte. E naquele dia, tudo será tão nítido, tudo ficará tão claro, tão evidente. Se tornará tão óbvio que Deus não perdeu jamais as rédeas desse planeta, o controle de tudo que ocorre debaixo do sol, a ponto do Senhor Jesus declarar que não cai um pardal sem a permissão do Pai. Naquele dia, isso tudo vai ficar tão evidente que as nossas lágrimas serão enxugadas. E nós veremos, e quando lançarmos um olhar, repito, retrospectivo, para essas perdas, nós vamos, por elas, dar graças e louvar a Deus pelos seus propósitos inescrutáveis. Como diz, mais uma vez, mencionando Martin Lloyd Jones, a inescrutabilidade de Deus, de fato, nos faz tropeçar. O fato de que nós não entendemos os seus caminhos. Mas a promessa é que lá na frente o amor vai vencer. E ficará claro que em nenhum momento Deus brincou com a sua vida, brincou com a minha vida, brincou de criar a espécie humana. Eu falei que ia terminar esse vídeo com um verso, sobre o qual eu falei extensamente no meu comentário sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Então eu falo sobre Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que dizem assim. E aqui eu resumo um modo cristão de lidar com o passado. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso. Olha, eu espero que Deus o tenha abençoado com essa mensagem. Eu tenho me esforçado para toda segunda, quarta e sexta trazer uma mensagem nova para o meu canal. Estou pensando, vai ser uma tarefa de longo prazo, em dar início a um projeto de leitura da Bíblia, do Novo Testamento, de modo que você estude a Bíblia comigo, verso por verso, do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, até o último capítulo do livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Então eu estou orando por isso, porque eu percebo que as pessoas não conhecem a Bíblia e carecem de entendimento, sabe? Para saber interpretar o texto bíblico. E eu quero me dedicar a essa tarefa, estou orando por isso. Tem as playlists do meu canal, um mundo de informação.
sabe, aí à sua disposição. Dá uma olhada depois. Veja as últimas mensagens que estão... o meu canal está alcançando um público que até então não havia alcançado. Eu estou caminhando para os 100 mil, estou com 75 mil, 76 mil inscritos. E aí a coisa está caminhando para ter mais gente inscrita, sabe, tal. Então estou muito feliz com tudo isso. E essas mensagens últimas têm contribuído para isso, tá bom? Nas quais eu estou tratando de temas nevrálgicos para o atual momento, do atual momento das igrejas do nosso país. Também eu quero lhe pedir um help. Esse é um ministério de ensino. A ele tenho me dedicado sem receber ajuda de nenhuma instituição. E muito menos de instituição pública, né? Não tem uma igreja, não tem nada me apoiando. Então, como que eu mantenho tudo isso? Por meio de contribuição de pessoas que me acompanham. Se você puder ajudar, tá bom? Olha, você pode contribuir usando o Pix palavraplena@gmail.com, ok? Ou então se tornando membro do canal. São duas formas por excelência de você ajudar a manter esse ministério. Talvez esteja alguém dizendo, Antônio, poderia ter terminado de outra forma, mas eu estou falando sobre isso porque o meu desejo é que Deus, por meio da sua vida, me permita a continuar falando extensamente sobre o Evangelho, a fim de que esse tipo de mensagem seja usada pela providência divina para enxugar as lágrimas de muita gente. Tá bom? Deus o abençoe e o guarde. Fique com Jesus.